Prazer da independência. O prazer da independência é quando você, assim, depois de dirigir sozinho pela primeira vez, você nunca mais quis parar. Não sei se quando você começou a dirigir, você começou a aprender a dirigir, você dá a sensação que, bom, literalmente, né, a vida está em suas mãos. Isso dá uma sensação de liberdade, de controle muito grande, né? Quando eu comecei a aprender a dirigir, eu tive essa sensação. Então, esse prazer da independência, você consegue perceber com essas nuances, né? Você gosta de se levantar-se muito cedo, antes de todo mundo, para cuidar dos seus projetos em paz e em silêncio. E eu sempre tive isso, assim, eu tive sempre os meus trabalhos, assim, os meus trabalhos que pagavam as minhas contas. Tive sempre os trabalhos e projetos à parte que me enchiam os olhos, que eu realmente gostava. Mas isso a gente começa a perceber que fica insustentável, né? Por isso que, assim, a minha ideia aqui sempre, a gente tentar do máximo possível convergir o que eu gosto, o que eu faço de bom e o que o mundo pode me pagar, que eu acho que é muito importante. E aí, uma outra forma de você entender esse prazer, o prazer da independência, é que para você crescer significou afastar-se de quem podia te controlar, afastar dos seus pais, das pessoas que podiam ficar puxando você e não deixando você fazer o que você tinha vontade. Então, assim, essa gana, né? Essa vontade de ter a vida no seu controle, no máximo que você gostaria de ter, é esse prazer da independência que seria interessante você entender nesse sentido. O que você seria interessante? Você ter um trabalho mais flexível ou um trabalho de pessoas que trabalham das 9 às 5, por exemplo, um trabalho como servidor público, como um trabalho que tem horários reservados. Então, é bastante interessante você perceber essa diferença desses dois tipos de trabalhos, que cada um tem várias outras. Então, você gosta de ficar sozinho e o tédio raramente te perturba. Assim, você tem tantas ideias, que está muito ligado com a criatividade, que você tem tantas ideias, que esse prazer da independência, de pensar nessas ideias com você mesmo, assim, é muito sensacional. Por exemplo, você gosta de viajar sozinho do que ir em excursões, em guias, porque você sabe, você pesquisa, você sabe que você tem uma direção, que você gosta de seguir essa direção, que esse é o prazer da independência também. Um outro exemplo que eu poderia te dar, você fica muito empolgado quando você lê uma reportagem sobre alguma pessoa que largou o emprego no banco e abriu uma empresa de importação de abacate na África do Sul, da África do Norte, Ocidente, assim, essas ideias que elas te criam independência. Definitivamente, a independência sempre foi algo muito importante para mim, né? Assim, eu tive um sonho, na verdade, de trabalhar no mundo corporativo quando eu vim aqui também para o Canadá. Eu tive essa oportunidade, mas eu odiei. Por quê? Eu sempre trabalhei como acadêmica. O acadêmico ele é quase que um profissional liberal, porque a gente tem tempo para nossas aulas, mas a gente é muito livre. Então, eu sempre tive esse sentimento muito de liberdade, de independência, que era muito importante para mim. Então, por isso que eu fui mudando de língua, fui mudando de país, fui mudando de profissão, que é essa necessidade de eu entender internamente o que me faz os olhos brilharem. Então, assim, eu sinto essa satisfação, eu sinto essa necessidade da satisfação do trabalho. Assim, a identidade do trabalho, para mim, ela é muito importante. Eu imagino que para você também aqui seja importante, mas fazendo algo que eu goste a maioria do tempo. Eu vou trabalhar menos? Definitivamente, eu trabalho muito. Trabalho muito, mas assim, a maioria do tempo eu tô fazendo o que eu gosto, que eu acho que é isso que eu gostaria muitíssimo que todos os meus alunos, todas as pessoas pudessem fazer, que eu, inclusive, acho que quando a gente fizer coisas que agradem, que tenham pelo menos 70%, 80% do tempo, a gente faz o que a gente gosta, tá usando os nossos talentos, tem esse prazer, esse ponto de prazer, inclusive o nosso mundo pode ser melhor, muito melhor, porque são pessoas que têm mais satisfação, mais prazer, mais alegria. Eu acho que a gente consegue fazer o mundo melhor quando é assim, porque a gente consegue uma qualidade de vida coletiva, sabe? Então esse prazer é o prazer da independência que eu expliquei até aqui.